Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Gente, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre algo muito interessante e que realmente faz toda a diferença na nossa vida quando a gente compreende, que é a ideia de que nós vivemos numa realidade virtual, numa simulação, por assim dizer. Essa ideia, por mais que para alguns pareça ser ridícula, pareça ser totalmente absurda, ela já está sendo extremamente respeitada e cogitada e pesquisada pela própria ciência, que é conhecida como a ciência é conhecida como aquela parte dos estudos que só acredita naquilo que você pode fazer experimentos e provar, né? Então, mesmo a ciência materialista já está estudando e cogitando e trabalhando com essa possibilidade. Eu já indiquei aqui no canal, em alguns vídeos anteriores, o trabalho do Dr. Tom Campbell, que eu tenho estudado bastante, que eu achei recentemente. O trabalho dele é impressionante e ele é um dos grandes defensores da realidade virtual, deste mundo ser apenas um videogame, digamos assim. E ele escreveu sobre isso no livro dele, A Minha Grande Teoria de Tudo, que você pode encontrar aqui no link da descrição desse vídeo. Então, o Dr. Campbell começou com os estudos nos anos 70, onde ele montou um laboratório para estudar o que é a consciência. Porque a ciência realmente ainda não tem uma explicação oficial para o que é a consciência. A gente sabe que é o cérebro e as funções do cérebro, enfim, todas as ondas ali, delta, teta, alfa, enfim, as funções cognitivas a gente entende como o cérebro funciona, mas e a consciência? E o nosso pensamento crítico? Da onde vem a consciência? O que acontece depois da morte? Todas essas coisas ainda são um mistério na ciência. Ainda não foi divulgado oficialmente o que é a consciência, mas muitos estudos já estão sendo feitos nesse campo, inclusive por pesquisadores da Universidade de Harvard, que é a mais respeitada do mundo, né? Então, o Dr. Campbell, nos anos 70, montou um laboratório onde ele e alguns voluntários começaram a entrar em estados de relaxamento total e a fazer projeções astrais e aquilo que chamamos de experiências fora do corpo para pesquisar. Então o próprio Dr. Campbell se colocou como uma cobaia, por assim dizer, desses experimentos científicos para saber o que é a consciência. E durante esses muitos anos de estudo, mais de 30 anos, ele conseguiu acessar estados alterados de consciência, estados profundos, que ele conta tudo no livro dele, e ele chegou à conclusão que tudo é uma realidade virtual, um holograma. E incrivelmente, as conclusões científicas nas quais ele chegou, porque ele explica isso tudo com base na física quântica, enfim, nessas linguagens aí, né, científicas, mas tudo isso que ele explica, os antigos já sabiam. Por exemplo, a cultura hindu, né? Eles chamam de Maya. Esse mundo é Maya. Esse mundo é uma ilusão. O budismo também. Buda já dizia que este é um mundo de ilusões. Então, só que essa verdade, ela era expressa em forma de poemas, em formas poéticas, como diz o Dr. Campbell. O significado muito oculto. E um dos livros que tem essa ideia com um significado bem oculto é o livro que eu estou aqui, que vocês já sabem que eu amo esse livro, o Kybalion. A primeira lei hermética é a lei do mentalismo e nela funcionam todas as outras 6 leis, né? São 7 ao todo. Então a lei do mentalismo diz que tudo é um holograma, uma imagem mental na mente do todo, na consciência criadora e que nós somos formas, pensamentos, imagens, projeções que o todo cria na própria mente. Então, como você fecha os seus olhos e você imagina, e se eu for guiando você numa experiência, numa meditação guiada, eu digo, pensa em Nova York, você está em Nova York, você está vendo a Estátua da Liberdade e você vai criando as imagens, você vê pessoas, você está criando a imagem. É assim que é o mundo, uma criação mental dentro da mente do todo, que é a consciência criadora que criou tudo isso aqui.
que não é um senhor, né? Uma figura masculina sentada num trono no céu, presenteando uns e condenando os outros. Não, é uma consciência, uma energia inteligente. Então, o Dr. Campbell chegou a essas conclusões. Por exemplo, os estudos de Harvard que eu falei, que já é até um pouco antiga essa pesquisa deles. Eles foram até as montanhas, né, do Himalaia e eles foram estudar os monges que conseguiam produzir calor em estados alterados de consciência através da meditação. Então, os pesquisadores de Harvard foram com seus equipamentos, né, e chegando lá, eles colocaram os monges numa sala extremamente fria e molharam toalhas, encharcaram toalhas e colocaram, né, nas costas dos monges, que ficaram em estado de meditação profunda. E a câmera capta a fumaça saindo da costa dos monges, saindo e secando as toalhas. Eles produzindo calor a partir dos seus estados mentais alterados. E quando perguntados, os monges diziam que eles imaginavam, eles faziam visualizações, através da consciência deles, eles acessavam, por exemplo, um local tropical onde estava muito quente, ou eles imaginavam que eles estavam perto do fogo, eles sentiam calor. Então, essa imaginação gerava no corpo físico o calor, alterando o calor do corpo físico, fazendo com que a toalha secasse completamente. Então, os estudos já estão sendo feitos nessa área, não é divulgado, porque ainda a ciência teria que, digamos assim, renegar tudo aquilo que já está sendo dito como só existe esse mundo material, não existe nada além da matéria. Há 300 anos a ciência falando isso teria que, né, desdizer, digamos assim, aquilo que eles já estão dizendo. Mas eles estão fazendo os estudos muito discretamente, sem liberar para o público. Então, uma vez que você compreende que os estados mentais e o próprio efeito placebo, que é quando você toma uma pílula, um remédio que não tem efeito nenhum, mas você pensa que tem e por você pensar que tem, aquilo realmente causa um efeito em você. Isso tudo aí já está comprovado. Então, o universo, esse mundo que parece material, na verdade é um holograma. E eu até tenho um vídeo bem antigo aqui do canal, onde eu falo uma história que o Neville Goddard conta de uma moça que seguia ele, né, que era aluna dele, que ela teve uma experiência onde ela acessou um estado mental alterado e ela ficou por 24 horas vendo todas as pessoas como fumaças, como hologramas. O marido dela falava e ele era um holograma. As pessoas na rua, ela saiu desesperada na rua e as pessoas andando na rua eram hologramas e ela foi correndo de volta para o quarto dela. Ela entendeu que esse mundo que parece tão sólido e material, na verdade é um holograma, é tudo uma simulação, uma imagem mental na mente do todo e na nossa mente também. Então, quanto mais você compreender isso, mais você vai ver, você não vai ser tão atingido pelas coisas que acontecem ao seu redor, que parecem, meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar, meu Deus! Você não vai ser, porque é só uma ilusão, é só uma ilusão. A pessoa está brigando, está gritando contigo, isso é só uma ilusão que você criou na sua mente. Começa a ver a realidade assim. Testa, faz o teste. Passa 24 horas imaginando que esse mundo é um holograma. Que as pessoas que falam com você é um holograma. Todas as pessoas são consciência. Então, foi isso que o Dr. Campbell descobriu, que todos nós somos consciências. E esse corpo físico, que ele chama de avatar, é apenas, né, uma ferramenta necessária para a nossa interação nesse jogo da vida, né? Nesse Maya, mundo de Maya, como dizem os hindus. Então, tenta fazer isso por 24 horas e ver como muda a sua forma de interagir com o outro, como muda a sua forma de interagir com o teu ambiente. E isso é o que fala o primeiro princípio hermético, que é o mentalismo. Então, minhas centelhas queridas, eu espero que essa nova ideia, que não é nova, já é bem antiga, né, é milenar, ela possa abrir, expandir a tua consciência para novas e infinitas possibilidades. Você, quando começa a viver como se isso aqui realmente fosse um sonho, você se sente mais poderoso para alterar a sua realidade. Como se você estivesse num sonho lúcido.
E aí você consegue, de fato, ver que a realidade ela é maleável aos seus pensamentos e às suas intenções. Tchauzinho, até o próximo vídeo.